Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos no nosso estudo aqui do Espiritismo para Todos. A gente vai iniciar o estudo hoje na página 43, no Revolução Espírita. Precisamos de um voluntário que gostaria de ler hoje para nós. Vou ler, Ju. Tá bom, Má. Revolução Espírita. Foi na página 43. Foi quando acontecimentos recentes se abriram como um clarão em meio às nuvens espessas que cobriam a verdade. Uma tese propondo a compreensão da doutrina espírita como sendo fundamentada na moral autônoma, que é uma visão do ser humano oposta à que foi estabelecida no mundo desde o início da civilização, a moral heterônoma. Essa proposição foi apresentada em 2016 na obra Revolução Espírita, a teoria esquecida de Allan Kardec, que explica. Os governantes das primeiras civilizações, com o objetivo de governar os povos pela subjugação, disseram ter o poder sobre as forças divinas presentes, apresentando as religiões como infalíveis e imutáveis, submetendo aos seres simples e ignorantes que vivenciavam suas primeiras vidas humanas às ordens imperativas, impondo, afirma Kardec, o princípio da fé cega e da obediência passiva. A heteronomia moral, imposta à humanidade desde então, funciona pelos castigos e recompensas, competição e obediência às leis externas. Também o pensamento materialista, vendo o ser humano como animal que pensa e imagina a inexistência do livre-arbítrio. Deste modo, os indivíduos seriam submetidos irresistivelmente ao condicionamento de seus hábitos, seres moldáveis, inertes, máquinas de servir. Figueiredo, 2016, página 16. Foi Allan Kardec quem definiu o Espiritismo como uma revolução inédita na humanidade, continua Paulo Henrique. O que o Espiritismo prevê é um movimento inédito na história da humanidade, apenas comparável às conquistas da inteligência e da tecnologia da era científica, que foi apenas a primeira fase. Agora, prepara-se a etapa de grandiosa e definitiva evolução moral. E cita: se a descoberta das leis puramente materiais produziu no mundo revoluções materiais, a do elemento espiritual nele prepara uma revolução moral, porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas. Ele mostra o caminho sob um novo aspecto, mata a superstição e o fanatismo, engrandece o pensamento e o homem, engrandece o pensamento. E o homem, em lugar de se arrastar na matéria, de circunscrever sua vida entre o nascimento e a morte, se eleva até o infinito. Kardec, na Revista Espírita, de 1864, novembro, página 202. Pois bem, Figueiredo, 2016, página 21. Nesse mesmo ano, descobri no YouTube os vídeos de um curso de Paulo Henrique de Figueiredo, em que este revelava as descobertas contidas nesta obra quanto à psicologia espiritualista e ao espiritualismo racional, respectivamente, disciplina científica e escola filosófica da primeira metade do século XIX, que, assim como o mesmerismo, fundamentavam e favoreciam o surgimento e o desenvolvimento do espiritismo, fornecendo ferramentas essenciais à sua melhor compreensão. Um novo mundo de informações ampliava a minha compreensão do que foram Kardec e o espiritismo. Aquela palestra de Paulo Figueiredo, que assisti na internet, iniciou com um diálogo intrigante que impactou o público. Começou com a seguinte pergunta: o clima na França,
quando Allan Kardec publicou a primeira edição do Livro dos Espíritos, foi favorável para o surgimento do espiritismo ou não? Não, isto é claro. De um lado, a negação pela ciência materialista, de outro, o combate beato do clero católico. Parece-me que poucos aderiram e o clima foi adverso. Esse foi um dos comentários do público. Quase todos levantaram o braço quando questionados se concordavam com essa opinião, ou seja, ela correspondia à visão da quase totalidade dos presentes. Essa resposta é a que ouço em todos os centros espíritas espalhados pelo Brasil, respondeu Paulo Henrique, explicando em seguida. Ela é fruto de uma forma equivocada de ler a história, o anacronismo, que consiste em utilizar os conceitos e condições culturais de uma época para analisar os fatos de outra. Kardec viveu na França do século XIX, um cenário cultural muito diferente do nosso tempo. Então, o palestrante apresentou uma projeção, Então, o palestrante apresentou na projeção ao fundo do palco uma surpreendente afirmativa de Allan Kardec. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo, teria se chocado com o materialismo todo-poderoso. Num tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Apresenta-se no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não lhe pode opor mais barreira séria. E onde está fatigado pelo vazio deixado pelo materialismo. No momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apoderou de todos os espíritos, onde se está à procura das grandes soluções que interessam ao futuro da humanidade. Kardec, na Revista Espírita, de 1863, outubro, página 2. É fundamental compreender as referências históricas citadas por Kardec, que escrevia para um público contemporâneo, ciente de que ele estava falando, que é o que torna esse parágrafo tão sintético. O fanatismo cego representa o domínio da Igreja sobre a universidade durante séculos, desde a Idade Média. Os estudos eram viciados pelos dogmas. Em seguida, Kardec diz que, se o Espiritismo chegasse mais cedo, haveria o choque contra o materialismo todo-poderoso. Trata-se do pensamento radical de negação da metafísica que se estabeleceu com a Revolução Francesa de 1789, com a ascensão da escola materialista dos denominados ideólogos. Estes propunham uma moral do interesse ou do egoísmo, fazer o bem somente se houver algo em troca que traga vantagem. Explica Kardec em seu artigo. A incredulidade era moda, era de bom tom ostentar a negação de tudo, mesmo de Deus. A vida presente, eis o positivo. Fora disso tudo, é quimera e incerteza. Vivamos, pois, o melhor possível, e depois advenha o que advier. Kardec, Revista Espírita, 63, outubro, página 1. Esse estado de incredulidade absoluta, determinando pelas coisas materiais as bases das instituições humanas, deixou uma base movediça, sem apoio, fácil de desmoronar diante da tempestade, pois as leis repressivas marcavam os vícios, mas não tornavam os homens melhores. Comenta Kardec. A dúvida tomou os pensadores e formadores de opinião. Antes de Colombo, também não se acreditava em nada depois do oceano. E se houvesse sobrevivência após a morte do corpo? Temos uma alma? Kardec afirma que, no vaga em que
apoderou dos mais fanfarrões em presença da morte. Surgiu, então, uma reação espiritualista muito forte na sociedade francesa, que chegou a se tornar a doutrina oficial do país entre 1830 e 1850, o espiritualismo racional. Todas as coisas extremas têm sua reação, quando não estão na verdade. Só a verdade é imutável. As ideias materialistas tinham chegado ao seu apogeu. Então, percebeu-se que elas não davam o que delas se esperava, e deixavam o vazio no coração, que abria um abismo insondável, do qual se recuava com pavor, como diante de um precipício. Daí uma aspiração para o desconhecido e, consequentemente, uma reação inevitável para as ideias espiritualistas, como uma única saída possível. É essa reação que se manifesta há alguns anos. A incredulidade foi substituída pela fé, mas não a fé cega dos séculos anteriores, e sim a fé raciocinada, correspondendo ao pensamento científico da época. Surgiu a psicologia espiritualista, iniciada por Neime de Berran, depois continuada por seus seguidores, Kohler, Victor Cousin, Geoffroy, Paul Janet e tantos outros. O lema adotado era: o ser humano é uma alma encarnada, ou seja, a partir do nascimento, manifestam-se as forças do organismo para sua preservação e desenvolvimento. Instintos, emoções básicas, de tristeza, alegria, medo, raiva e nojo, movidas pelas forças do prazer e da dor. Depois, aos poucos, vão se manifestando as faculdades da alma, razão, vontade e imaginação. Pela razão, conquista-se a inteligência e conhecimento. Pela vontade, as escolhas determinam a responsabilidade moral. A imaginação permite criar, tornar-se único, contribuir para a evolução do coletivo. Não seria por castigo a recompensa que as crianças e jovens deveriam ser educados, pois esses instrumentos incitam apenas a vida animal do indivíduo. A educação deles deveria dar-se pelo despertar das faculdades da alma, pelo esforço e consciência pessoal de cada um. Uma nova cultura, escola, convívio familiar e social, portanto, uma nova França, estruturada em novas bases pela regeneração da humanidade. Não só a justiça que impõe que não façamos aos outros o que não desejamos para nós mesmos, mas também a caridade, quando fazemos voluntariamente o que desejamos para nós aos que menos possuem ou compreendem. É o que ensinava Victor Cousin. Nas ciências filosóficas, disciplinas do espiritualismo racional, implantado naquele século na universidade, nas escolas normais de formação dos professores e também nos liceus e escolas para crianças. Referindo-se a essa reação espiritualista, Kardec explica: se todos estes sistemas não chegaram à verdade completa, é incontestável que vários delas se aproximaram ou a roçaram e que a discussão que dela foi a consequência preparou o caminho dispondo os espíritos a essa espécie de estudo. Kardec, na Revista Espírita, de 63, outubro, também, página 2. Entre os sistemas que essas novas ideias exigiam, surgiu a hipótese da reencarnação como meio de progresso continuado para que a alma conquistasse novos patamares de suas faculdades intelecto-morais. Assim pensavam, por exemplo, Charles Fourier, Jean Reynaud, o brasileiro Gonçalves de Magalhães e muitos outros, comenta Kardec. Este princípio, discutido hoje abertamente por homens de grande valor, sem serem por isso espíritas, tem uma tendência manifesta a se introduzir na filosofia moderna.
Uma vez de posse dessa chave, ele verá abrirem-se diante dela horizontes novos e as dificuldades, as mais difíceis, se aplanarem, como por encanto. Ora, ela não pode deixar de chegar aí. Por isso será conduzida pela força das coisas, porque a pluralidade das existências não é um sistema, mas uma lei da natureza que ressalta da evidência dos fatos. Kardec, Revista Espírita 63, página 3. Foi nessa condição extremamente favorável que chegou o Espiritismo, pois, segundo Allan Kardec, foi nesse momento que veio resolver esses problemas, não por hipóteses, mas por provas efetivas, dando ao espiritualismo caráter positivo. Aqui embaixo tem uma notinha. Quando Allan Kardec fazia uso do adjetivo positivo em seu tempo, não estava se referindo ao sistema filosófico do positivismo, materialista e contra o espiritualismo, criado por Auguste Comte. A expressão caráter positivo significa caráter científico, no sentido de um conhecimento formado a partir dos métodos de observação e experimentação dos fatos. Deixa eu ver onde que eu parei aqui. Ai, meu Deus, me perdi. Ao espiritualismo do caráter positivo, o único que convém à nossa época. Nele se acha o que se procura, e o que não se encontrou em outra parte, eis porque aceito facilmente. Ainda segundo o palestrante, a história do espiritismo, principalmente a narrada nos livros sobre eles escritos no século XX, está carregada de defeitos metodológicos que a desviaram da realidade. Grande parte dos autores transferiu ao passado suas próprias convicções e ideias, anacronismo, distorcerem os fatos e concluíram por suas próprias teorias, sem citar fontes primárias, internacionalidade, enfim, agiram sem método, sem observar a diversidade e riqueza da vida real. Com a avalanche de documentos novos que estão surgindo nos últimos anos, uma revisão histórica do espiritismo é necessária, urgente e inevitável. Comentar alguma coisa nesse pedacinho, Juju? Acho bom, né? Parar, comentar um pouquinho. Aqui, quando ele começa a falar da metafísica, todo mundo sabe o que era o estudo da metafísica? Fala para nós. Então, a metafísica, a gente vai ver a definição lá no livro do Paul Janet, no Tratado no tomo 1, ele coloca, né? Que a metafísica é uma ciência das concepções fundamentais do espírito humano, a ciência do ser, a ciência dos primeiros princípios e das causas. E aí depois, lá embaixo, ele vai classificar como uma filosofia primária, né? Vai subdividir. E quando na metafísica, né, eles vão tratar, né, do ente supremo e da causa primeira, que seria Deus, né, que é Deus, eles vão colocar o nome de Teodiceia. Então, é isso que a metafísica estuda. É mais profundo, tá? Mas é só para a gente, quando ele, né, vem falar que aqui no começo, né, haveria o choque contra o materialismo todo poderoso, e trata-se do pensamento radical da negação da metafísica, que se estabeleceu com a Revolução Francesa, né? Então, dentro do espiritualismo racional, eles também estudavam a Deus, seus atributos, a sua providência, inclusive quando eles vão trabalhar as questões, né, das faculdades humanas, o Janet vai fazer uma pergunta. Ele vai perguntar da onde que a gente deve começar a estudar? Começa a se estudar o homem ou começa a se estudar a Deus? E aí ele vai colocar que, de acordo com a ciência,
né? A gente deve começar pelo mais conhecido para chegarmos ao menos conhecido. Então, devemos partir do homem para subir até Deus. E aí ele usa a psicologia para ser a base do estudo da teodiceia, porque a psicologia vai estudar o ser humano como uma alma encarnada. E aí ele vai trazer, né, as faculdades humanas. Então, a psicologia vai estudar as faculdades humanas no seu estado real, né? Aí vai trazer a lógica, a moral, e depois vai trazer a estética. Então, a lógica vai estudar o estado ideal o estado ideal do ser humano, que vai estudar o entendimento, que seria a faculdade, a razão, partindo do real para o ideal. O moral vai ser o estudo das leis, né? Das ideias da vontade. Vai partir também do real para o ideal. E a imaginação é estudada pela estética. E aí ele vai colocar que o fim dessas 3 faculdades humanas, então o fim da razão é a verdade, é a busca da verdade. O fim da vontade é o bem, e o fim da imaginação é o belo. A verdade, o bem e o belo são os 3 objetos da lógica, da moral e da estética. Daí eles vão desenvolvendo, né? Então, quando o Paulo e o Lucas colocam aqui no livro a importância de se entender todo esse contexto, né, histórico, que foi a base que fez com que o Espiritismo, né, se tornasse uma ciência filosófica, porque a humanidade já estava madura para esses questionamentos, né, e para ter esse entendimento das leis que regem o mundo moral, porque já se trabalhava a questão da moralidade, né? Já se estudava o ser humano como uma alma, e o ser humano real indo para o ideal, e eles estudavam a Deus, seus atributos, né? Pelo método reflexivo, que a gente não pode observar a Deus, né? Somente compreender as suas leis, buscar a compreensão das suas leis. Então, é esse que é um pouquinho da metafísica. O Janelli fala bastante sobre isso no tomo 1 dele. Inclusive, para quem, né, que estuda Gênese, ele vai trazer também um pouquinho das várias ciências que Kardec estuda na Gênese, que a gente estuda, né? O esboço geológico da Terra, enfim, todas as ciências. O Janet, no tomo 1, ele vai explicar a necessidade do nascimento de todas essas ciências de acordo com as necessidades humanas. Por que essas ciências nasceram? Então, é um estudo bem, que eu acho que complementa bem a gente que, né, estuda o Espiritismo. Gente, vocês estão muito sérios hoje, só porque o Satiro tá aí? Satiro veio por ordem? Eu não boto ordem em nada, eu só bagunça. Eu gosto de botar ordem com Kardec. E aí, ninguém vai falar mais nada nesse contexto da igreja, do espiritualismo? Ninguém entendeu nada. Ah, então já fica o convite, a gente vai, né, abrir o estudo do espiritualismo racional, vem estudar conosco. E todos aqueles que participam aqui na aula terão desconto lá, entendeu? Agora, se ficar mudo, só vai aumentar o valor. Então, se preparem. É bom começar a falar aí, quem quiser participar, entendeu? Sem pagar Deixa muito. Deixa eu ganhar minha bolsa de estudo, então. Vamos Fala lá. bobagem aqui. Coisa aí, vai cá. Ju, mas assim, o espiritismo vem para confirmar a metafísica, não é isso? Então, ele vai usar... Diga. Ele vem trazer os dados para que comprove, não é, o que a metafísica tinha como hipótese, né? Porque quando a gente vai estudar, né, o que o espiritualismo racional estuda? Os fatos do espírito humano, ou seja, uma alma usando o corpo, mas eles não vão estudar a individualidade que sobrevive
ao corpo. Isso quem vem estudar é o espiritismo, que vem trazer essa resposta, porque o espiritualismo ele vai propor uma nova moral, e o fundamento dessa moral é o ato do dever, livre, consciente, né? Escolhido, refletido. Inclusive, lá no livro do Janet, ele é muito claro, né? Quando ele vai falar que o ser humano é um agente moral, e você só é um agente moral quando você tem a capacidade de escolher e discernir entre o que é o bem e o mal, e aí você escolhe livremente, né? E aí, no livro do Janet, ele vai trabalhar toda a questão da consciência, porque você precisa ter consciência de si primeiro, e aí você vai desenvolvendo as faculdades. Na questão de Deus, quando eles vão estudar, né, na Teodiceia, eles vão usar um método, né? Um método reflexivo. Você não pode, né, observar a Deus. Mas aí o Kardec vai complementar na Gênese, né? Porque ele já fala sobre isso no Livro dos Espíritos, mas lá na Gênese ele vai trabalhar os atributos de Deus, né? A questão das leis, porque ele vai dar o exemplo material do fluido, né? Espiritual, para trabalhar a questão do pensamento, e depois ele vai falar da providência e da visão de Deus, se um dia veremos a Deus, né? Ele vai ampliar, mas esse estudo, né, sobre Deus já existia na Teodiceia. E no espiritualismo racional, eles vão estudar os fatos do espírito humano, né? Ou seja, uma alma usando o corpo. E aí eles vão fazer várias subdivisões. Então, quando você vai estudar, né, ali o espiritualismo, ele vai colocar, já logo no começo, o espírito humano, depois ele vai separar as questões morais das questões fisiológicas, né? Então, ele vai falar que o fato moral são aqueles que podem ser diretamente percebidos, não podem ser percebidos pelos sentidos, né? Mas só interiormente. Porque eu não consigo perceber, mesmo eu olhando, você me falando uma coisa, você pode estar sentindo outra, e às vezes eu não perceber pelos meus sentidos, principalmente pela visão. E aí que ele vai colocar como uma questão subjetiva, individual de cada um, né? E depois ele separa a questão fisiológica, que é do corpo. E aí ele vai colocar que o espírito humano é o conjunto dessas faculdades, né, intelectuais e morais do homem, que se manifesta interiormente em cada um de nós à medida que nós exercemos. E aí ele vai trabalhar o que é o sentimento moral, o objetivo da filosofia, a metafísica, todas as ciências ele vai trabalhar. Depois ele vai trabalhar a questão da psicologia, o homem, a alma e o corpo, e aí ele vai fazer toda essa separação, os fenômenos que são psicológicos e os que são fisiológicos, vai separar os fenômenos, e depois ele vai colocar operações sensitivas, que são diferentes das intelectuais, e aí ele entra nas faculdades humanas, razão, né, a vontade e a imaginação, que lá ele põe como entendimento, mas no outro tomo ele já coloca como razão, que é a busca da verdade. Então, toda essa estrutura de estudo do ser humano modifica, né? Esse contexto cultural que o espiritismo nasceu. E aí a gente consegue perceber quando Kardec coloca lá, né? O espiritismo é o desenvolvimento das ideias do espiritualismo racional, porque ele vem trazer as respostas que eles não tinham, porque a igreja vai dizer o quê? Que a gente, quando morre, ou vai para o céu ou para o inferno. O materialismo vai dizer o quê? Quando você morre, não existe nada, né? Que é um questionamento bem profundo
que ele faz aqui no livro que é o Espiritismo, né? Sobre a questão do materialismo, quanto que ele leva a nascer em nós o sentimento de egoísmo, de orgulho, de vaidade, da gente ir em busca do prazer momentâneo, e aí ele coloca que você, como homem, tem que ter uma força de vontade muito grande, né? E ser um ser social, porque se você... e só às vezes pela questão da lei, nem sempre a lei é o suficiente para coibir aquele impulso, né? Aquela paixão que ali impulsiona aquele homem a cometer o delito. Não são todos os espíritos que já têm o desenvolvimento da vontade e se vê como um ser social e independente da lei, ele não vai agir, né, de uma forma que prejudique o outro. Então, ele traz essas refutações no que é o espiritismo, que é muito próximo do que ele põe na Gênese, né? E o que a gente tem estudado em todo esse contexto histórico. E aí, o que o Espiritismo vai dizer? Porque existe esse questionamento no Janet. Tá, se a alma é imaterial, por que ela tem a necessidade do corpo para se desenvolver? E por que tem uns que são mais desenvolvidos e outros não, menos desenvolvidos? E aí a gente vê ele dando o Kardec dando essas respostas, principalmente na Gênese, quando ele vai tratar exatamente do capítulo 1, né? Os caracteres da revelação espírita, o que é a revelação espírita, o que é o homem de gênio, é um homem privilegiado por Deus? Ou, né, que é o que diz a igreja, ou aquilo lá é uma excreção do cérebro, que é o que diz o materialismo. E aí, né, todos esses questionamentos trazem toda essa busca de respostas que o Espiritismo vem trazer, mas aí ele vai estudar a questão, né, da sobrevivência da individualidade após a morte, e as leis que regem o mundo moral, o mundo invisível, explicar os fenômenos, tirar da questão do sobrenatural. Por isso que hoje, né, eu brinquei abrindo, né? Poxa, Kardec não coloca em nenhum momento o espiritismo como uma religião, brinquei com um amigo. E aí ele fala que quem colocou o espiritismo como uma religião foi a igreja. Mas se hoje ele, né, tivesse aqui escrevendo, nós mesmos colocamos o espiritismo como uma religião. Porque sem entender todo esse contexto e essa base filosófica como uma ciência, realmente, a gente até debate isso lá no nosso estudo, a Mari, a Si, que está com a gente lá, o Satiro, a Janete, a Carmen, né? A gente sempre comenta, antes de entender tudo isso, às vezes alguém argumentava, tá, mas aonde que ele é uma ciência? E como a gente explica tudo isso? Sem essa base, não dá. Dava um nozinho, né, na cabeça. Ai, gente, vocês estão muito quietos, está me dando uma aflição. Está me dando agonia. Pode abrir esses microfones e falar comigo. Ô, Juliana, o movimento espírita, não só o brasileiro, mas como o internacional, eles ficaram muito quietos em cima dessa situação histórica, né? E veio acordar só agora há pouco tempo. Não é bem assim, não. Em alguns lugares não houve adulteração de algumas obras, foram poucos lugares. Não, isso eu sei. Tá? Eu estou falando dessa postura do espiritualismo racional, de Mesmer, né? Que, querendo ou não estava tão escondido isso. E por que você acha? Por que você acha que isso aconteceu no Brasil, por exemplo? O Brasil foi por interesse mesmo, né? De trazer. Né? Então a religião interessava, né? A religião espírita, sim, que era a mesma lógica, exatamente a mesma coisa. É o final do que a gente leu aqui, né? De que no século XX, século passado, o que eles fizeram? Botaram defeitos metodológicos, tiraram Kardec,
né? Desviaram da realidade, mudaram, botaram suas convicções nas coisas do passado, suas ideias de hoje lá para trás, distorceram os fatos e concluíram suas próprias teorias, sem citar fontes primárias. Ou seja, não observaram método, eles abandonaram toda a unidade de método. Sim. Toda, por completo. Você não tem nada depois de Kardec que se usou o método de Kardec, do espiritismo. Então, assim, por que isso? Eu concordo com você, porque há interesses religiosos no movimento, entendeu? Você vê Isso que aí é o estatuto das casas espíritas, né, é recomendado não tirar como religião, né? Tem que ter denominado religião, não pode denominar outra coisa. Eu não sei, o que a gente aqui, não sei, posso falar por mim. Eu acho é que nós não prescindimos de nenhum movimento, de nenhum centro espírita, de nenhuma permissão para estudar Kardec. Basicamente. Não. Então, assim, eu acho que cada um segue sua religião. Quem quiser seguir a religião do espiritismo, segue. Né? Toca a ficha. Quem quiser ser budista, vai ser budista. Quem quiser ser católico, vai ser católico. Não tem nada, não tem nenhum problema nisso. Se fizer homem de bem. Justamente. Agora, se você quiser ser espírita, aí você precisa estudar Kardec. E aí não tem o novo espírita ou espírita revolucionário. Não existe. É espírita. Você quer ser espírita? Você tem que ter Kardec. Se você não seguir Kardec, bom, não sei, dá o nome que você quiser. Pode até chamar de espiritismo. O meu questionamento inicial era referente a essa parte histórica, né, do espiritualismo racional, de Mesmer, que ninguém tocou nesse assunto até então, né? Não. O que falava era muito superficial, né? Não, mas aí você vai olhar. Esse movimento foi banido da história. Totalmente. Então, historicamente, ele foi banido do seu berço, que é a França. E aí ele estava nos livros do Espiritismo. Quais livros? O Céu, o Inferno e a Gênese. Que foram adulterados. Entendeu? Então, assim, a gente perdeu mesmo isso. Então, agora o que a gente está fazendo é recuperar isso. Só isso. E para recuperar, a gente tem que saber o contexto histórico, de como isso aconteceu, porque que era o momento ideal, o que estava acontecendo. Tá? E precisa compreender o que foi isso daí. Por isso que a gente resolveu abrir um curso sobre espiritualismo racional, porque tem muita coisa para ser que vai ajudar. A gente fica comentando o avulso, entendeu? Mas tem que se entender o contexto histórico da época. Sempre isso daí. Mas acabou. Daí em diante, vamos estudar o espiritismo. Vamos estudar o próximo tópico, a moral autônoma, entendeu? Que não é a moral espírita, é a moral autônoma. Sim, da autonomia, entendeu? Isso não é uma moral nossa, é uma moral que se aplica a todos nós, independente da religião que você está, que não está. É isso que a gente tem que estudar. É isso daí que é o objetivo, um dos principais alvos, né? Quer dizer, uma das 3 unidades do espiritismo, a unidade de princípios. É a moral autônoma, a teoria da moral autônoma. Mas, lamentavelmente, muitos irmãos nossos e conhecidos ficam pelo caminho, né? No estudo do espiritismo. Fazer o quê? Vamos em frente. Cada um faz suas... Juliana, o Conde, tem ideias que já existe algum grupo, né, tentando montar estudo para infanto-juvenil dentro tem uma pessoa que eu conheço que falou que ia montar um grupo aí, mas eu não vou falar o nome dela, não. De Guarulhos? A Genesi, eu falo. Eu não falei, Genesi. É dedo duro ela. A gente quer montar um grupo de jovens. Sim, a gente vai montar, Rolinho. A gente vai montar um grupo para jovens, entendeu? Assim, como eu, por exemplo, né? Eu estou louco para começar essa turma daí de jovens. Né? A gente vai começar essa tiro. Aí, legal. Aí, um monte de amigos meus virão, todos jovens. A gente está fazendo estudo aqui, tanto da Gênese quanto do Céu e Inferno.
Isso. no grupo, certo? Mas não é só nós. Tem outros grupos, liderados pela USE, que também está fazendo estudo da Gênese. Só que eles estão fazendo estudo da Gênese se valendo de uma visão extremamente superficial e colocando instrumentos inadequados e trazendo instrumentos inadequados para se analisar os livros. Por exemplo, a gente sabe que os espíritos de Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Só que hoje em dia a FEB está criando o Espiritismo segundo o Evangelho e o Evangelho segundo o Velho Testamento. Inverteu o negócio. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente for verificar o surgimento do cristianismo, ele foi uma criação coletiva. Não foi Jesus o fundador do cristianismo, nem foi Paulo, como querem dizer, foi o Paulo que criou o cristianismo. Conversa. O cristianismo foi criado pelos que ouviram Jesus, que eram todos eles homens alfabetizados. E vem aquela história, eram tudo rudes pescadores analfabetos. Mentira, todo judeu naquela época, naquela região, era letrado, era lei. Era vedado ao homem, a mulher infelizmente não, mas ao homem ser analfabeto. Se ele fosse analfabeto, ele não entrava na fase adulta. Não passava pelo ritual judaico. Por isso que Jesus, sendo filho de carpinteiro, discute as leis com os sábios do templo. Percebe? Então foi uma criação coletiva, porque Jesus, sábio como era, não deixou nada escrito. Sabe por quê? Se ele tivesse deixado algum livro escrito, iam falsificar. Bom, nota, se com Kardec, que ele deixou tudo publicado em vida, tiver a pachorra de fazer edições póstumas alterando, o que não fariam com o livro de Jesus numa época que não tinha imprensa? Era tudo na base das cópias. E mesmo tendo um monte de evangelhos que surgiram no século IV, a igreja pegou e falou, opa, está muita confusão, vamos escolher só 4. Está claríssimo isso lá. Em Leão Denis você lê a biografia de São Jerônimo, você vê. Então, o que houve? Houve até um tolimento dessa criação coletiva. Estou dizendo que esses evangelhos estavam corretos? Não. Mas era uma criação coletiva, não estava na mão do quem? O ensinamento estava disseminado, tinha erros e tinha acertos, mas não era centralizado. Havia uma autonomia. Quebrou-se isso e caímos na Idade Média, também chamada, né, Idade das Trevas. Conhecimento na mão de poucos. Foi o que aconteceu. Com o Espiritismo vai acontecer a mesma coisa. Agora, qual que é o mal do Espiritismo? Aquela ideia de que é uma revelação do alto. Começa por aí. Ah, foi dado pelos Espíritos. Não, os Espíritos não vêm dar nada para quem não tem condição de receber. Você tem que ter uma base para receber. Por que Jesus escolheu o povo judeu e não escolheu outro povo? Simplesmente porque todo judeu era alfabetizado. Todo judeu teria condições de registrar a palavra dele. Percebe a diferença? E o que vai ocorrer com o Espiritismo? Ele vai ter que ter uma humanidade preparada para receber. Por isso que ele fala que foi numa época extremamente favorável. Mas começou ali? Não. Naquele artigo do Chesné, lá, do Abade Chesné, na revista de 1858, acho que era isso, o que ele fala? Ah, é a continuidade do ensinamento de Mesmer. Ele está até certo, mas ainda vai um pouquinho antes. É Newton, é Descartes, é Mesmer.
é o ser humano tentando romper as amarras da ignorância e tentando explicar o mundo de uma forma lógica, não dogmática. E por que que o Espiritismo... Não é aqui no Brasil que aconteceu a confusão. Eu também pensava que era aqui se tornou religião. Não. Hoje a gente sabe que os sucessores fizeram se tornar uma religião lá. Foi lá. Infelizmente foi lá. E pegando e usando a palavra. Foi o Kardec que escreveu isso. Foi Kardec que quis assim. Esse foi o problema. Então, quando a gente fala de extremamente favorável, a gente vê o anacronismo, por exemplo. A CEPA tem muitos trabalhos de autores aqui na América do Sul e na América Latina, de décadas anteriores, década de 40, década de 50, década de 60, o que eles vão analisar o Espiritismo? Do ponto de vista marxista. Aí você pega aqui no Brasil, como é que eles vão analisar o Espiritismo? Do ponto de vista positivista. Aí você pega lá Kardec vai falar nem o positivismo, nem o marxismo. Ambos são contrários. Isso falando dos materialistas, os dogmáticos materialistas. E do lado dos dogmáticos religiosos é o clero, ou seja, se uniu todo mundo para tirar tanto o espiritismo quanto o espiritualismo racional de cena. Essa foi a verdade. Foi uma união, consciente ou inconsciente, para derrubar o inimigo maior. Qual que é o inimigo maior? O pessoal está começando a pensar, o pessoal está começando a questionar. E colocou o povo na ignorância de novo. Esse foi o motivo. Se pega aquele documentário Em Nome de Kardec, eu não vi todo ele, mas eu vi alguns trechos. Tudo bem, o autor ele não tem uma visão, como eu vou falar, multifacetada do documentário. Acho que tem no YouTube, né, Ju? Dá para ver pelo YouTube. Você pega o Em Nome de Kardec, o que ele vai mostrar lá? Que os trabalhadores eram adeptos do espiritismo. Então, é uma coisa que não saiu só das elites. Era todo mundo que tinha acesso ao espiritismo, à palavra, ou oralmente, ou lendo. O poder da leitura no século XIX ainda tem de ser avaliado. O livro era caro? Era caríssimo. Foi uma das maiores preocupações do Kardec a vida toda, colocar edições populares. E era caríssimo. E como é que o pessoal lia, então? Clubes de leitura. O pessoal comprava o jornal Espírita, a revista Espírita, e ela era colocada num determinado lugar, e lá 50, 60 pessoas liam aquela edição. Era vendido para uma ali, 50 lia. Não é que nem o jornal que a gente imagina, aquele individual. E outra, não era diário. Era uma revista mensal. E é outro problema. Quem que lê a revista Espírita no Brasil? Eu leio. Não, atualmente, mas pega, eu estou falando na década de 40, década de 50. Quando se falava de traduzir a revista Espírita, a FEB sempre foi contra. Com o trabalho do Júlio de Abreu Filho e do Herculano. Traduções da revista Espírita da FEB são boas? Eu não tenho conhecimento. E, veja, se for a tradução do Júlio de Abreu, é. Qual que é a nossa? Hã? O Conde, você tem em PDF o livro dele? De quem? Desse que você falou o nome. Isso que eu falei, o nome? Júlio de Abreu Filho? Isso. Não tenho. Mas tem na internet. Não, mas não a né? revista espírita. O que você procura? Aquele livro que ele fez a análise. Não tenho. Tá. Gabriel morreu traduzindo. Vamos tocar adiante? Estudar a moral?
queria comentar, ou até mesmo passar para vocês comentarem. Posso falar? Pode. Pode. Essa leitura que a gente fez, né, o trecho do livro, que o palestrante espírita fala na Casa Espírita, se a ciência contradizer o espiritismo, né, a gente deixa o espiritismo e segue a ciência. Então, Juliana, então seria essa ciência do espiritualismo racional, essa ciência filosófica? Não só, é psicológico também. É a ciência do homem. Porque, mas porque se a gente pensar na questão, a ciência materialista propriamente dita, ela não vai estudar nada que se refere às questões da alma, ela é muda nesse sentido. Quem vai trazer esse estudo é a ciência espiritualista. Mas, de qualquer forma, Kardec, principalmente na Gênese, ele vai trabalhar algumas questões da ciência materialista, né? Quando ele vai trazer o desenvolvimento das teorias da criação do universo, do planeta Terra, quando ele vai trazer a geologia, enfim. E é lógico que a nossa ciência, na minha visão, a nossa ciência, né, principalmente a ciência psicológica, ela não avançou nesse estudo referente à alma, porque hoje a psicologia vai estudar o comportamento, a ação, e não o ser humano como uma alma usando um corpo. Não é esse o foco da psicologia, né? E a nossa ciência materialista, ela avançou e muito, né? Então, coisas, por exemplo, quando Kardec fala, usa o termo moléculas, a gente já viu o quanto que a ciência avançou na questão da célula em um monte de coisas. Então, a gente tem que, né, adequar a nossa compreensão a esse avanço, porque senão a gente cai numa questão de descrédito. Não, e um ponto que eu acho que é interessante lembrar, um aspecto, Rosângela, é o seguinte: a ciência, primeiro, é uma aproximação da verdade. Ela nunca é a verdade final. A gente está evoluindo e crescendo. Mas o outro ponto importante que Kardec nos trouxe e nos mostrou é tirar esse misticismo de que são os espíritos que revelam para nós as coisas. Entendeu? Quando, na verdade, a gente está estudando aqui e vai estar estudando direto a unidade de princípios, né, a teoria moral autônoma, ela foi toda desenvolvida e aprendida pelo homem, somente pelo homem, e foi confirmada e orientada pelos espíritos, de várias maneiras. Então, isso não é uma revelação dos espíritos para nós. Não foi essa revelação que nos enviaram. E eles não nos entregam essas revelações. Nós temos que evoluir, aprender, desenvolver o conhecimento, daí a ciência filosófica nossa, e na medida que a gente se tornar capaz, a gente vai evoluindo mais e eles vão ajudando, confirmando. Então, você chegou num ponto que está aqui, está aqui a confirmação que você queria. Agora, toca a ficha, entendeu? Continua aí fazendo só a sua parte, ou seja, nós temos que estudar, nós temos que aprender, nós temos que nos desenvolver. E não ficar esperando que alguém venha dizer para a gente o que aconteceu ou não. Né? Quer dizer, o que nós precisamos para evoluir, nós podemos conseguir conquistar. E hoje a gente já tem uma ciência plena que mostra isso e que a gente não compreende, né? A gente abandonou. Né? A gente abandonou todas essas questões aí que evoluíram para o que a gente chama de as unidades do espiritismo. Uma delas é de princípio. Né? Sexta-feira tem palestra com o Paulo sobre isso, né? Sexta-feira. Eu vou publicar amanhã, né? E que é sobre as unidades de princípio, unidades do espiritismo, que é princípio, organização e método. As três que a gente está estudando aqui, entendeu? Mas, inclusive, elas se casam muito. Mas vamos olhar só para do princípio, que a gente discutiu bastante aqui, que nasceu com o espiritualismo racional, nasceu do homem, e aí a gente vai ver o quanto a gente tem para aprender ainda, entendeu?
e que a gente Ok. foi roubado da gente, né? Porque assim, ó, o que o Kardec vai colocar na Gênese, né? Não são os espíritos que vêm dar a teoria e a gente segue cegamente. E os espíritos vão provocar o fenômeno para que a gente possa estudar o fenômeno e aí entender as leis que regem esse fenômeno, né? Então, a revelação, quando ele fala que o Espiritismo é uma revelação científica, é no sentido de tirar o véu e a gente poder, né, pelo trabalho de observação, entender o que está regendo aquele fenômeno. Porque não adianta um espírito chegar e falar assim, olha, existem espíritos que depois da morte se acreditam vivos, e ainda Kardec usa esse exemplo na Gênese, no capítulo 14. Então, isso seria fundamentar o espiritismo no princípio da fé cega e obediência passiva. Tal espírito falou, então isso é uma unidade de princípio espírita. Não, né? Ele usa o método científico, ele vai observar, ele vai conversar com esses espíritos, compreender a condição psicológica que aquele espírito está, né? Pelo trabalho de evocação ou pela manifestação espontânea. Existem os dois, né? Quando ele evoca, ele usa como intermédio o médium. Então, a gente é um trabalho coletivo, tanto dos homens quanto dos espíritos. E ainda ele coloca, nem os homens, nem os espíritos têm autoridade maior do que o conjunto, porque tudo se fundamenta num laço de colaboração e solidariedade, né? Que ele coloca isso no item 54 do capítulo 1, que é quando ele define as questões da revelação espírita. Então, a gente vai observar o fenômeno e deduzir as leis que regem. Mas as leis que o Kardec traz, eles são imutáveis, porque, né, Deus não age e muda as suas leis. Então, as leis que regem o mundo moral, que é o que o Kardec, né, o Espiritismo vai estudar, o mundo invisível, a condição da individualidade após a sua sobrevivência, isso não muda. E quando ele vai trazer tudo isso no Céu e Inferno, na Gênese, vai trazer a parte psicológica para a gente estudar, né? Ele vai trazer essas leis, esse entendimento, o que é o bem, o que é o mal, o que é o instinto, o que é a inteligência. A única coisa que ele não vai definir é a origem de tudo isso. Né? Qual a origem de Deus? Qual é a origem do espírito? Qual é a origem do instinto? A gente não tem ainda o desenvolvimento, né, para compreender isso, porque, né, a origem da alma seria o ato da criação divina, a gente não consegue conceber isso, mas a gente pode entender as leis que regem a lei, né, a lei de progresso, a lei de reencarnação, enfim. A lei da natureza, né? As leis divinas. Isso. Ajudou? Mari, tu quer falar? Eu lembro que Diga, Rô, pode falar. Eu só vou finalizar. Eu lembro que há uns 6 anos atrás, eu lendo pela primeira vez o livro A Viagem Espírita, eu gostei muito de ali ler o Kardec falando, né? Porque eu tinha muita vontade de conhecer ele, né? Ele, assim, sem ser num estudo, né? E aí me falaram que o Viagem Espírita é legal e tal, aí eu li. E me lembro que tinha um local que ele foi, que tinham pessoas estudando o Espiritismo de várias outras crenças. E dali eu falei assim, nossa, que legal, né? E depois aqueles momentos de debate de o Espiritismo é religião, não é religião, é religião, não é religião, e aquelas pesquisas que às vezes chega até a gente perguntando que vem na porta, que é o censo, né? Que faz de tempo em tempo, qual sua religião? E aí eu sempre respondia, a minha filosofia é espírita, né? A ideia espírita. Aí eu acabava que colocava espírita, né? Qual é a minha religião? Eu sou espírita. Mas a minha vontade não era de comparar com religião, né? Que toda a história aí tem como religião. E agora, com esses conhecimentos
do contemporâneo lá de Kardec, a gente vê mesmo que não é uma religião, é para todos, não é para um grupo, é um estudo da alma, do espírito, é para todos. Pronto. A psicologia da alma. Deveria ser, né? Uma curiosidade, pelo menos para nós, para onde eu vou, para onde eu vim. Né? Deve suscitar em nós, porque a gente, desde que nasce, já caminha, né? Não tem como retroceder, eu já caminho para um processo de falecimento do meu corpo. Mas e o espírito? Eu sou só o corpo? Né? São questionamentos que devem suscitar em nós. Alguém mais aí? Vamos tocar um pouquinho mais além. Essa coisa do espiritismo, né, ser concebido ou considerado religião, tá uma coisa tão arraigada no Brasil, que os formulários vêm, né? Qual que é a sua religião? Tem lá espírita, né? Juridicamente é considerado uma religião, então é muita coisa que a gente, um posicionamento que nós temos que desenvolver, parece que a gente está estudando, e firmar nisso, para a gente poder mudar essa cara. A Mari acho que quer falar. Mari. Fazer um abaixo-assinado lá no Avaz. O que você falou, Alisson? Não entendi. Alisson. Eu não entendi o que você falou. Pode falar, depois eu falo. Tá bom. Essa questão de religião, a minha geração nasceu, mesmo aqueles que nasceram nos lares espíritas, conheceram o espiritismo como religião, tá? Como a Rosângela falou, nos formulários vem qual a sua religião. E tem lá espírita, católico, evangélico, né? Então, no Brasil, o espiritismo é considerado religião pelos espíritas. Muitos espíritas brigam quando dizem que não é religião. E para nós defendermos a tese de que não é religião, a gente tem que conhecer muito tudo isso que nós estamos falando, porque senão a gente não fundamenta, as pessoas só acham que a gente é revoltado sem causa, entendeu? Porque quantas vezes também a gente lê, até Herculano Pires, ele coloca como um tripé: ciência, filosofia e religião, senão não seria né? O espiritismo está calcado em 3 pilares. E são pessoas muito consideradas dentro do espiritismo, né? Herculano Pires. Enfim, eu confirmo aí que para a gente sustentar que não é religião, nós temos que ter bastante conhecimento da época e de tudo isso que veio agora. Acho importante também, Ju, alguém falou aí que o espiritismo, acha que o espiritismo veio como revelação, né? Nós achamos por muito tempo que o espiritismo veio como uma revelação dos espíritos a Kardec mesmo. Quando eu comecei a estudar o livro de Mesmer, e quando a gente vê esses termos assim, olha, fé raciocinada, o homem é uma alma encarnada, ou regeneração da humanidade, nossa, eu fiquei muito indignada com esses termos lá na época de Mesmer, no século XVI, porque eu pensava que era a revelação dos espíritos, que o homem era uma alma encarnada, que Deus era inteligência suprema. Tudo isso foi trazido do espiritualismo racional e desenvolvido, né, pelo espiritismo, mas já são termos que a gente não conhecia como já era estudado ou já que fosse estudado. E só mais uma coisinha que foi falado aí, acho que foi a Juliana que falou sobre a metafísica.
só para reforçar, né? Porque eu acredito que muitos já sabem. A filosofia surgiu antes das ciências, muito antes, né? Então, a filosofia, ela é tida como mãe de todas as ciências, tá? Então, na época em que nós estamos estudando e que a Juliana comentou, a metafísica era considerada ciência. Ela deixou de ser, tá? Eu não tenho precisão de quando, mas eu penso que foi no final do século XIX que a metafísica deixou de ser considerado como ciência. Por isso, hoje, se a gente fala, olha, o espiritismo é uma ciência filosófica, a academia não reconhece isso. Não existe ciência filosófica. Existiu no século XVIII. Hoje não existe na academia. É importante a gente ver isso daí, né? Para a gente se colocar mesmo, porque a metafísica. Então, o espiritismo foi desenvolvido, o espiritualismo racional foi desenvolvido através da metafísica. Kardec utilizou o termo metafísica como ciência, que hoje não é mais, tá? Era só isso. Para a gente ir juntando, né, as coisas e construindo o nosso conhecimento. Por isso que a gente, sabe, no começo, quando a gente começou a estudar, a gente falava assim, gente, nós discursamos tantas vezes que o espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é uma religião. Hoje, a gente estudando o contexto, a gente vai ver que não é uma ciência de hoje, não é uma filosofia de hoje e não é uma religião. E que o conhecimento foi pavimentado anterior, né? Exatamente. Houve uma pavimentação para o espiritismo. Então, hoje eu penso assim, olha, os espíritas estão sendo tão criticados, olha o que os espíritas fizeram do espiritismo, olha, sabe? Mas não cabe isso também, não cabe. Chegou há 100 anos atrás, quem nasceu de 100 anos para cá, foi isso que viu, Mesmer, quando a gente será, Mari, que quando a gente questiona, não é uma forma... Eu penso assim, a gente tem que questionar, porque é uma forma da gente repensar. Porque o espiritismo está estabelecido dentro de um princípio de uma fé cega. Você chega no centro, assiste uma palestra, aquilo que aquele palestrante falou se torna uma verdade absoluta, se endeusa determinados espíritos como infalíveis, leem-se mensagens mediúnicas de espíritos e colocam aquilo como um princípio, uma unidade do espiritismo, e entre isso vários outros delírios de vacina espiritual e outras coisas mais, né? Quando, né, o vírus tem que ser refletido por uma questão material, porque a gente está aqui na matéria. Juliana, então, a gente tem que refletir tudo isso, porque quando a gente vai buscar o contexto histórico que nasceu o espiritismo no Brasil, ele veio como uma ciência, ele não veio como uma religião. Isso foi deturpado. E a gente, cabe a nós, né, estudar o espiritismo. E como que eu estudo o espiritismo? Em Kardec. Não tem outra forma de estudar o espiritismo sem ser Kardec. E se existe algum conceito que foi construído, a gente tem que desconstruir. Tem que resgatar, tem que reestruturar essa doutrina mesmo porque os centros espíritas estão esvaziados. A gente que está à frente do centro já está notando isso há muitos anos, que as pessoas que buscam uma doutrina nova não encontram nos centros espíritas, tá? E o próprio espírita, sem perceber, ele se contradiz. Porque, como a Juliana falou, ele nomeia alguns médios como divulgadores da verdade, ele aceita mensagens sem analisá-las,
e, ao mesmo tempo, fala assim, olha, Kardec pedia para analisar, Kardec recomendou que nós analisássemos isso, que a gente fizéssemos aquilo, só que a nossa prática no centro espírita é completamente contraditória, no movimento espírita, não só no centro espírita. E a gente está percebendo isso, mas quando nós colocamos isso num grupo de espíritas, a gente ainda tem muita resistência, sabe? Sim. Espíritas que deixam de ir no centro porque acha que você está fazendo moda, está perturbado, obsedado, né? Criando polêmica. Tem um obsessor. Isso. Aproveitando, fazer um jabá. Nós estaremos vendendo obras de Divaldo e Haroldo autografadas em breve lá no Espiritismo para Todos. Satiro. Porque o Kardec coloca uma frase que eu fiquei refletindo hoje. Ninguém é bom juiz em assuntos que escapam à sua competência. O que é da competência dos espíritas estudar? O que é da nossa competência como espírita estudar? Kardec. As obras de Kardec. As obras de Kardec, porque é ali que está fundamentado o espiritismo. Não desmerecendo, porque... Você percebe, Juliana, que hoje a gente já consegue estudar o Livro dos Espíritos com outro olhar? Sim. Mas sim. se a gente não tivesse tido essa base histórica agora, faz 40 anos que eu estudo as obras de Kardec. Estava cega para um monte de coisas. Sim, eu acredito que por isso que eu falei, sem esse contexto cultural, histórico do espiritualismo, muita coisa a gente não compreende. Isso. Porque quando Kardec fala o espírito tem sua liberdade, tem seu livre-arbítrio, tem seu senso moral, mas qual é o processo de desenvolvimento da consciência? Quem vai explicar isso é a psicologia da época. Então, sem esse entendimento que a psicologia da época tem, eu não consigo compreender o que ele está falando, porque fica aquela dicotomia, bem e mal. Então, eu sou bom ou eu sou mal? E não, você tem que se olhar como um ser humano na sua condição real, que é o que a psicologia da época dele vai estudar. Em que fase você está? O quanto você já desenvolveu a consciência de si? O quanto você tem a compreensão do bem e do mal? O quanto que você tem a compreensão, mas você ainda pensa em fazer o mal? Porque Janet também vai trazer essa reflexão. Você pode não fazer, mas você pode pensar, que já é um passo à frente, porque em outra situação você talvez faria. Então, quando o Kardec fala desse progresso da alma, sem essa base psicológica de você refletir tudo isso, é difícil compreender a parte psicológica do ser humano. E como uma individualidade, o que sobrevive em você é só a parte psicológica. Não é a matéria, né? E as partes psicológicas são as partes que foram adulteradas na Gênese e no Céu e Inferno. Porque quando você lê, né, tudo está relacionado ao seu livre-arbítrio, mas também dentro de uma responsabilidade gradativa para cada um de nós. E o que é essa responsabilidade gradativa? De acordo com o desenvolvimento, né, do espírito, né? Só quem estudar com a gente o espiritualismo racional vai saber. Não basta estudar o espiritualismo racional, vai ter que estudar o céu e o inferno, a Gênese, aí depois disso a gente vai dizer... A gente tem um diplominha que a gente dá lá no final, para você, de entendimento completo. Aí, se você não comprou as obras, a gente dá até 2 obras de Divaldo e Haroldo para você, autografadas por eles. Né? Deixa o Alisson Vai falar. durar 5 anos? Hein? Vai durar 5 anos também? Não, daí nós não colocamos tempo nem prazo no conhecimento. Entendeu? Nós vamos estudar até o nosso desencarne. Isso aqui era para começar. Isso aqui era para começar com 5 pessoas, aí
vê esse monte de gente aí tá ficando longo o negócio aí, entendeu? Alisson, tu quer falar? Fala lá. Não, Vocês têm mais achei. 5 minutinhos, estourando o nosso tempo 10. Mas pode falar. Não. Fale. Não, eu não tenho nada para complementar, não. Achei muito legal essa conversa aí sobre essas questões de como que a gente precisa entender esse contexto, né? Porque, assim, muitas coisas, para mim, ficavam um ruído, mas eu não entendia de onde era esse ruído, sabe? Porque, felizmente, eu não passei pela catequese espírita, né? Felizmente. E aí, essas coisas, tinha algumas coisas que eu não entendia mesmo. E aí, pegando um ponto também, né, a respeito dessa questão da construção, né, do entendimento, né, que não é uma revelação, na Gênesis é muito claro, né? A Juliana falou aí da Gênesis, né? Eu não sei onde está, ali na Gênesis, mas lá é muito claro, lá fala, cabe às pessoas que, recebendo uma informação, analisar aquela informação, se aquilo de fato procede, faz todo esse trabalho, né? Comparar com outras informações que chegam, ver se aquilo é plausível ou não. Então, assim, a nossa participação como encarnado é muito grande também nesse sentido, de análise, né, daquilo que nos chega. Eu gostaria de colocar uma coisa também rapidinho, sobre, acho que é Marineusa que falou sobre recontextualizar as casas espíritas, porque, olha, eu estou aí na doutrina muito cedo, faz 6 anos só, e numa casa da aliança. Então, aí a gente chega lá, palestra, passe. Aí te põe numa escola de EAE. Na EAE, te apresentam metodologia de Edgar Armond. E só agora eu estou conhecendo Kardec. Eu tive assim, a sorte de receber um link e começar a estudar com vocês Kardec. Cara, parece que eu estou assim, nascendo agora, a partir de conhecendo o Espiritismo agora, nesses estudos, porque até então eu tinha assim um Espiritismo a Edgar Armond. Você até estuda as obras lá, se lê as obras da Casa Espírita, mas tudo é metodologia de Edgar Armond. Então, você imagina como eu estava cega, e de fato tenho muita dificuldade mesmo, assim, nos entendimentos e tudo, preciso de muito, assim, muita análise para ter a fluência do pensamento e da fala de vocês. Mas, olha, é um divisor de águas estudar com vocês, viu? Quero agradecer. Eu acho que está nascendo o entendimento né, da proposta mesmo original de Kardec em todos nós, hoje, nesse momento, né, que estamos buscando estudar as obras, debater, né, trazer esse estudo em grupo, porque isso é importante. E isso que o Alisson, isso que você falou da revelação, né, está na Gênesis capítulo 1, item 11 e 13. Ele ainda pergunta: podemos considerar o Espiritismo uma revelação? Neste caso, qual o seu caráter? Em que se baseia a sua autenticidade? E aí ele vai nas perguntinhas, né? E tá todas as respostas lá. Então, não é uma revelação litúrgica, né? No sentido de imutabilidade, infabilidade, como ele coloca a questão da igreja, né? Porque isso gera uma submissão em nós, e a gente precisa questionar, porque até se eu não tenho dúvidas, eu não busco transformar o meu conhecimento. Acho que todos nós que estamos aqui no estudo, é porque a gente está com a cabeça cheia de ponto de interrogação, cheia de dúvida. Eu quero entender esse trem aí, eu quero saber mais. E a gente debate, a gente conversa, o que é o magnetismo, o que é Mesmer, o que é isso, o que é aquilo. Porque se
Se a gente já tivesse tudo esclarecido, a gente não estaria aqui estudando. Não é verdade? E isso aqui é o bom, né? A gente poder ir buscar elementos e estudo para sanar a nossa dúvida. Ô, Juliana, o que mais me empolga de tudo isso que eu venho descobrindo com o trabalho do Paulo e agora do Lucas é essa oportunidade da gente resgatar toda essa ciência, né, do ciências filosóficas, que vai falar da alma, que vai falar da moral autônoma, e é para todos. Porque como que a gente consegue estudar isso aqui e depois no dia a dia a gente não vai usar a moral autônoma? A gente que estuda vai acabar usando. E de repente o outro fala, nossa, né? E aí a gente vai passando a conversa para frente, independente da pessoa ser espírita ou não ser espírita. As coisas que eu leio, que eu estudo, e quando eu tenho oportunidade de conversar com as pessoas, eu acabo que direciono a conversa para isso, sabe? Porque aquilo fica tão assim empolgante dentro de mim, eu acabo que dou um jeitinho de colocar assim no meio da conversa. Então é por isso que o espiritismo não é religião, porque se ele fosse religião ia ficar só entre os espíritas, e não é para a humanidade, é que nem o Paulo fala, é para a humanidade. Você sabe onde está essa resposta do Kardec? No que é o espiritismo, quando ele, tanto o materialista quanto o padre questionam ele das questões da religião, das questões do materialismo, e a mesma coisa que ele coloca no que é o espiritismo, ele coloca na Gênese, né? A gente fundamentar nossas atitudes na solidariedade, na fraternidade. Mas aí eu falo, oxe, como que eu vou conseguir ser fraterno com aquele que me fez o mal? Com aquele que me roubou, com aquele que tirou a vida de um filho meu, ou com aquele que me prejudicou? É fácil? Não é. Não é, gente. Você olhar para uma pessoa e aí a gente tem que refletir. O perdão não é um movimento de eu falar assim, eu te perdoo porque você é mau e eu sou bonzinho. O perdão, o verdadeiro perdão é você, né, entender a condição daquela pessoa e entender o que levou aquela pessoa a ter aquela atitude com você. Sem julgar, mas buscar compreender. E isso é difícil, é um aprendizado gradual, que a gente vai, né, buscando. Quando a gente tem a doutrina espírita e a questão do processo evolutivo da alma, eu começo a olhar para o ser humano de uma forma diferente. E se toda vez que alguém me ferir, ou alguém me, né, machucar, ou alguém fizer algo que eu não concordo, ao invés de, né, brigar ou julgar, eu falar, puxa, em que condição essa pessoa está? Será que realmente a intenção dela foi fazer isso? Será que ele realmente tem essa consciência plena de tudo que ele fez? E a pergunta final, será que quando ele faz isso, ele faz para mim ou ele faz para ele mesmo? Mas é complexo, não é assim fácil, não. Né? Mas isso faz nascer em nós a solidariedade, porque olhando para o outro dessa forma, eu vejo ele de outra forma. Às vezes eu compreendo que ele precisa muito mais de ajuda do que de julgamento. Porque hoje a gente a nossa forma de se relacionar é a punição. Fez, tem que pagar. E ele não vai aprender, segundo o que o Espiritismo fala, pela coerção física, tirando dele a liberdade. Ele vai fazer diferente quando ele compreender, né, usando a sua faculdade como alma, pelo uso da razão, empregando a sua vontade e tentando fazer diferente. Né? É essa mensagem, é esse entendimento que a gente busca. Mas é um processo fácil.
para todos Não nós. é, não. Às vezes, para a gente perdoar, às vezes vai 10, 15 anos. Até Às você vezes uma levar vida. todos esses anos para você meditar como que aquilo se deu, a sua participação, a do outro, às vezes vai 10, 15 anos. E às vezes Mas a com gente esse vê... estudo aí, a moral autônoma, o espiritualismo racional, o janeiro eu já consegui abaixar o livro, meu esposo me ajudou, está no iPad, vou começar a ler. Eu adoro Janê. Aí não vai dar 10, 15 anos para perdoar, não. Vai dar bem menos. Depois que passar 10, 15 anos, a gente já vai aprender que não devemos julgar, né? O Cristo já falou isso. E se a gente não julga, a gente não condena, não precisa perdoar. Isso mesmo. Não é? Juliana, lembrando também que não foi o Espiritismo que trouxe a autonomia como revolução, né? Rousseau já falava de autonomia lá no século XVII. Pestalozzi já educava as crianças a partir do conceito de autonomia. E se fala muito em autonomia hoje em todos os segmentos do conhecimento. Só que ainda, se a gente fala assim, olha, autonomia é a liberdade de escolha, as pessoas ainda veem isso como bagunça, como esquerdista, entendeu? Então, o conceito de autonomia ainda não foi assimilado como ele deve ser, né? No desenvolvimento da alma. Temos que mudar todas as instituições. Todas as instituições humanas são estruturadas em cima da heteronomia. A família, a igreja, o Estado, a escola educa para ver quem é melhor, né? Para competição. Quer dizer, e depois eu quero que meu filho seja solidário, se eu fico incentivando ele a ser melhor que o outro, a ser melhor que o outro, a ser... Percebe como nós, em todas as instituições, nós agimos no contraditório. A educação deve mudar. Vestibular só passa o que for melhor. Isso. Veja bem, a filosofia saiu da escola, gente. A filosofia que leva a pessoa a pensar, ela não tem no ensino básico. Né? Então, isso daí é pensado, isso daí é tudo pensado para o poder continuar na mão de poucos, não é? A escola, ela é mais disciplinar do que educativa, não é? A criança, quando entra na escola, ela começa a ser moldada para ela exercer um papel na sociedade. Igual a todo mundo, não pode sair daquele papel, né? E nós, pais, acompanhamos para que o nosso aluno, para que o nosso filho seja um bom aluno, dentro dos moldes que está sendo visto. Percebem que a coisa é bem funda, não é só no movimento espírita. Às vezes, até como pais, a gente estimula a competição dos irmãos. Sempre, Juliana, sempre. Às vezes, com os irmãos, não, mas dentro da nossa casa, a gente estimula. Mas com os irmãos também, às vezes. Às vezes, sim. Então, vamos fazer a nossa prece para a gente finalizar, que o pessoal está saindo. E aí... A gente, se quiser conversar, conversa mais uns minutinhos, se o Sátiro puder. Tá bem, amigo? Tá? Quem quer fazer a nossa prece? É só um, tá, gente? Pior que hoje tá todo mundo de câmera aberta, né, amiga? Não dá nem para chamar o que tá de câmera fechada.
Mas aí nós escolhe alguém assim, autonomamente, né? Deixa eu, já que ninguém abre a boca, eu escolho aqui, ó. A Luciana ali, ó. Luciana, pronto. A Luciana vai fazer uma prece para a gente hoje. Bastante autonomia. Ela tem toda a autonomia de fazer a prece. Então vamos lá. Vamos encerrando, silenciando nossos corações, nos conectando com Deus, agradecendo por esse estudo, agradecendo por esse momento, agradecendo pelo aprendizado hoje transmitido e pedindo proteção, pedindo a todos que sofrem nos hospitais, a toda essa situação de pandemia que estamos passando, para que temos força para passar por tudo isso. Que assim seja. Assim seja. Tá vendo? Nem doeu. Não doeu, viu? Doeu? Doeu? Viu, pessoal? Nadinha. Não dói. Vocês vão experimentar outro dia. Vocês verem que não dói. Né? Amigo, finaliza.